Vou te dar uma opinião impopular, mas alguém precisa te dar ela. Talvez você devesse desistir. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Paula e hoje a gente vai falar sobre decisões. Tem uma coisa que ninguém te ensina na escola, que a sua família nunca te disse, que provavelmente vai contra tudo que parece óbvio. Mas às vezes a decisão mais inteligente que você pode tomar é desistir. Não tô falando de desistir quando fica difícil. Se você me acompanha, você sabe que eu prego o exato oposto disso. Tô falando de desistir quando não faz mais sentido e você insiste mesmo assim, porque foi ensinado que parar é errado. Acontece que nem sempre é. Pra gente montar essa linha de raciocínio, vamos pensar sobre o Everest. Todo ano, centenas de alpinistas tentam chegar ao topo. É uma expedição que custa muito caro, exige um sacrifício físico absurdo e todo ano tem uma janela muito específica de semanas que permite que você tente a subida. O que significa que se você não chegar ao cume na sua tentativa, você precisa esperar mais um ano para poder tentar de novo. Se você nunca pesquisou nada sobre a subida para o Everest, ao longo do caminho, os alpinistas vão montando o que eles chamam de acampamento, que são literalmente acampamentos, base de apoio para eles, ao longo da subida, em diferentes altitudes. Não tem como eles subirem 8.500 metros de altitude de uma vez só, então eles vão fazendo essas paradas. Em maio de 1996, 3 alpinistas experientes saíram do acampamento 4, que é o último acampamento antes do cume, para tentar chegar a ele. Um desses alpinistas, chamado Louis Kaczynski, estava tentando completar os 7 cumes, que são os topos mais altos de cada continente, e o Everest era o último deles. A expedição para o Everest tem uma regra muito específica, que é, se você não estiver no cume até as 2 da tarde, você desce, independente de onde você esteja. Essa regra existe para evitar que os alpinistas tenham que descer parte do caminho no escuro. Isso porque a mais de 8.000 metros de altitude, o oxigênio é muito escasso, o corpo começa a se deteriorar e a margem para erro é zero. 8 vezes mais pessoas morrem na descida do Everest do que na subida. Por isso que existem regras tão restritas em relação a isso. O verdadeiro desafio não é subir até o topo, é chegar vivo na descida. E às 11h30 da manhã daquele dia de maio, Kaczynski e seus companheiros olharam os relógios e fizeram a conta. Não daria tempo de chegar até o cume. Havia uma fila muito grande de alpinistas na frente deles, algumas cordas não tinham sido fixadas, o ritmo que eles estavam se movendo não era rápido o suficiente, e eles decidiram voltar. Naquele mesmo dia, alguns alpinistas ignoraram o horário de corte e continuaram a subida até o cume do Everest. 8 pessoas morreram em diferentes pontos da descida, o que foi a maior tragédia na história do Everest até aquela data, e até hoje eu acho que está no top 3 grandes tragédias do Everest. O que é importante a gente frisar nessa história aqui? A montanha não matou aquelas pessoas. A incapacidade de desistir, sim. Obviamente, nenhum de nós está aqui escalando o Everest, quer dizer, eu imagino que você não tá, mas se você tiver, que bom que você está vendo esse vídeo para refletir sobre isso agora. Mas o mecanismo psicológico é exatamente o mesmo. A gente cresce ouvindo que persistência é virtude e, de fato, em alguns contextos é. Só que, de alguma forma, em algum momento, isso virou um dogma. Desistir virou sinônimo de fracasso. Muito disso se dá por a gente estar acostumado a celebrar os casos em que persistência se tornou vitória e a ignorar e tratar como invisíveis as pessoas que venceram justamente por terem decidido desistir, como o caso dos alpinistas no Monte Everest. Viver nesse contexto é vencer. Eles tomaram uma decisão vitoriosa. Mas não é só sobre cultura. Tem um mecanismo na nossa cabeça que torna genuinamente difícil desistir, mesmo quando racionalmente a gente sabe que é a decisão correta a se tomar. Esse mecanismo tem nome e ele é muito bem estudado em economia comportamental. Ele se chama custo irrecuperável. Custo irrecuperável é todo recurso que você já gastou e não consegue recuperar. Tempo, dinheiro, energia. E aí você começa a olhar para esse custo como justificativa para permanecer numa decisão e até se comprometer ainda mais com ela. Eu já investi tanto nesse curso, eu não posso parar agora. Faz 3 anos que eu tô nesse emprego, seria um desperdício sair. Percebe o padrão? A justificativa para continuar não é isso ainda faz sentido, é já fui longe demais para voltar. É exatamente o que acontece na encosta do Everest e é exatamente o que acontece nas nossas decisões do dia a dia. Só que, nesse caso, sem o vento e o frio para tornar o perigo um pouco mais óbvio. O que você precisa ter em mente é que o passado não é um motivo para continuar. O passado é só um contexto. Persistência tem valor. Mas persistência sem critério é só inércia com uma boa narrativa. Então, a próxima vez que você estiver segurando algo porque não quer parecer que desistiu, para um segundo e faz a seguinte pergunta: eu tô continuando porque faz sentido ou porque eu tenho medo do que vai parecer se eu parar? Essas são perguntas muito diferentes e que merecem respostas honestas. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que possa estar precisando dele também. Obrigada por ter assistido, até a próxima.